Vocês estão preparados para mais uma história de terror? Porque o que eu vou contar agora não veio da internet, não nasceu de fórum, nem de invenção de escritor. Essa história veio da boca de um homem simples, criado no mato, que aprendeu cedo a diferenciar o canto de um pássaro do barulho de algo que não é animal. Essa história foi meu avô que me contou. E ele nunca contou rindo, nunca contou à noite, nunca contou 2 vezes seguidas. Quando ele falava sobre isso, a voz ficava baixa, o olhar ia longe e, no fim, sempre dizia a mesma coisa. Tem coisa que a gente não chama pelo nome, porque se escutar, responde. Hoje, eu vou contar a história do lobisomem do interior de São Paulo, perto do Rio Paraná. Então, se prepara, puxa uma cadeira, apaga a luz e não olha pela janela quando eu falar da lua cheia. Antes de começar, deixa o like, se inscreve no canal e comenta no final se você teria coragem de morar num lugar desses. Porque depois dessa história, talvez você pense 2 vezes antes de rir dessas lendas da roça. Essa história se passa no interior de São Paulo, bem longe de tudo. Tão longe que a cidade mais próxima ficava a quase 50 quilômetros de estrada de terra, daquelas que levantam poeira de dia e viram um corredor de sombras à noite. Era sítio isolado cerca de arame farpado, mata fechada dos 2 lados, e o rio Paraná correndo mais adiante, largo, escuro, silencioso demais. À noite, quando o sol sumia, não existia iluminação elétrica. A única luz visível era de outro sítio distante, um pontinho amarelo no meio do nada, piscando fraco, como se também tivesse medo de ficar aceso. Imagina morar num lugar assim, sem vizinho perto, sem barulho de carro, sem cachorro latindo ao longe, só o vento, os insetos e o silêncio pesado que parece escutar você respirar. Naquela noite específica, o céu estava limpo, nenhuma nuvem, estrelas espalhadas como sal grosso e a lua estava cheia, redonda, branca demais, grande demais. Meu avô dizia que lua cheia não ilumina, ela revela. Era começo da noite. Minha avó, meu avô e meus tios estavam sentados do lado de fora da casa, conversando. Coisa simples. Falar da colheita, do tempo, da vida. A casa era de madeira, porta aberta, uma vela acesa lá dentro, em cima da mesa, aquela luz tremendo projetando sombras nas paredes. Eles estavam sentados num ponto um pouco mais escuro do quintal, onde a lua não batia direto. Foi aí que aconteceu. Meu avô parou de falar no meio da frase. Não foi medo imediato, foi instinto. Ele disse que quando vive muito tempo no mato, você aprende uma coisa: os sons não param do nada, sem motivo. Os grilos calaram, os insetos sumiram, o vento morreu e então passos pesados, não rápidos como de um animal comum. Algo estava se movendo na direção da casa, seguindo a luz da vela. Meus tios não perceberam. Continuaram conversando, rindo baixo, mas meu avô viu, entre as sombras, um vulto preto demais para ser apenas noite, alto, largo e andando ereto. Meu avô engoliu seco e falou quase sem mover os lábios. Fiquem quietos. Agora, a criatura se aproximava devagar. Não farejava como cachorro, não corria como onça. Ela caminhava, como quem sabe exatamente onde está indo. Meu avô dizia que o pior não era o tamanho, era o jeito. Os passos não faziam barulho de casco, nem de pata. Faziam um som abafado, pesado, como algo tentando imitar um homem. Eles ficaram imóveis. O bicho não os viu. Eles estavam no escuro e ele estava hipnotizado pela luz da casa. A porta estava aberta. Se entrasse, meu avô dizia que não existia reza que segurasse. A criatura passou na frente da casa. E naquele momento, todos viram
Não dava para ver o rosto direito, mas o corpo era grande demais. Os braços longos, as costas arqueadas e os olhos. Meu avô jurava que não eram olhos de animal, eram olhos que observavam. Quando o bicho chegou perto da porta, ele parou. Ficou imóvel, como se sentisse algo dentro da casa. A vela tremulava. Meu avô disse que o lobisomem não entrou por causa da vela acesa. Luz de fogo, luz consagrada, luz que não é elétrica. O bicho rosnou baixo, virou o corpo, pulou a cerca como se ela não existisse e sumiu na escuridão da mata. No segundo em que o silêncio voltou, ninguém respirava. Meu avô foi o primeiro a se mexer. Corre para dentro. Agora trancaram portas, janelas, colocaram móveis atrás, apagaram a vela só depois de fechar tudo. Ninguém dormiu. A noite inteira, eles ouviram passos na mata, galhos quebrando, algo andando em círculos, como se procurasse outra entrada. Meu avô disse que, perto do amanhecer, ouviu algo que nunca esqueceu. Um uivo. Mas não era de lobo. Era um uivo misturado com um choro humano. No dia seguinte, com o sol alto, meu avô saiu para fora. O medo ainda estava ali, mas a luz do dia da coragem que a noite rouba, ele seguiu o caminho por onde a criatura passou e viu pegadas grandes demais para cachorro, formato estranho, nem pata, nem pé humano, e no chão, marcas profundas, como se algo pesado tivesse passado arrastando as unhas. Meu avô pegou a vassoura e começou a varrer o caminho. Ele dizia que quando você varre o rastro do lobisomem, ele não volta, não porque esquece, mas porque entende que ali não é mais território dele. Depois daquele dia, nunca mais viram o bicho, mas meu avô sempre completava a história com uma frase que gelava a espinha. Ele não voltou naquele sítio, mas isso não quer dizer que foi embora. Anos depois, já velho, meu avô evitava a lua cheia, fechava a janela, acendia a vela, nunca assobiava à noite. Quando perguntavam o porquê, ele respondia: porque tem coisa que não morre, só muda de lugar. Ele dizia que o lobisomem não é um bicho, é uma maldição que anda, uma fome que aprende caminhos, e que às vezes ele só está esperando alguém esquecer as regras antigas. Hoje, aquele sítio não existe mais. Virou mato, virou silêncio. Mas gente da região jura que, em noites de lua cheia, ainda se vê uma luz tremendo longe e algo andando em direção a ela. Se você mora no interior, se já ouviu passos à noite, se já sentiu que estava sendo observado no escuro, talvez essa história não seja só uma história, talvez seja um aviso.